Olá, chegamos até você aqui pela Rede Gênesis para o nosso programa Sara Uberlândia, para você de Uberlândia, para você de outras partes do Brasil e do mundo, e desejamos do fundo do nosso coração que esse dia o amor de Deus e a graça do Espírito Santo estejam presentes na tua vida, na tua casa, na vida das pessoas que você ama, da sua família, filhos, cônjuges, parentes, enfim, né? E nós estamos falando de um tema muito importante para a nossa vida espiritual, para a nossa vida familiar, que é a questão de ouvirmos a voz de Deus. E o tema da mensagem que você vai receber hoje, a primeira parte, se chama o tema Ouvindo com Atenção. Nós precisamos pôr a nossa atenção, nos esforçarmos para aprendermos a ouvir a voz de Deus. Deus quer falar com você, sabia disso? Deus, Ele quer falar com cada um dos seus filhos, Deus quer falar com a sua criação, e Deus tem várias maneiras pelas quais Ele fala conosco, várias maneiras pelas quais Ele se comunica com o ser humano, que é a obra-prima da criação de Deus. O ser humano, de toda a criação de Deus, é o único que foi criado para ser a própria imagem e a própria semelhança de Deus. Isso não é fantástico? Eu acho isso uma coisa tremenda e maravilhosa. Nós fomos criados, eu e você, para sermos como Deus é, semelhantes a Deus. Olha, que coisa, hein? Tremendo isso. E no programa de hoje, então, você vai ter a primeira parte dessa mensagem, né, de entender como Deus pode falar ao seu coração, como Deus pode falar com você, como Deus pode ministrar o seu coração, te instruir, te conduzir, ajudar você nas suas decisões, nas suas escolhas, para que você não escolha e não decida apenas baseado no que você acha, mas que você possa ter uma direção daquele que é o Senhor, daquele que é Deus, e que com certeza Ele tem uma direção para cada um de nós específica e abençoadora, porque Deus, Ele tem o melhor para nós, Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para mim, o melhor para cada um dos seus filhos. Então, o nosso programa vai seguir, você terá nossas chamadas, você terá testemunhos e você vai ter essa primeira parte dessa palavra, ouvindo com atenção. Logo em seguida a palavra eu volto para a gente dar continuidade. Até daqui a pouco. Então, eu me converti há um pouco mais de um ano na Sara Nossa Terra. E antes de eu conhecer a Sara Nossa Terra, eu achava que eu conhecia Deus. Porque eu me casei na igreja católica e a gente sempre acha que conhece Deus, né? E quando eu pisei dentro da Sara Nossa Terra, através de um convite de um primo do meu marido, que assim, também achava que conhecia Deus e era muito bagunceiro e tal. E quando ele veio para a Sara, a gente ficou muito admirado por ele estar frequentando uma igreja e ele me chamou para a gente participar de um culto de conexão. E foi amor à primeira vista, né, pela Sara. Quando a gente pisou no Conexão, as músicas, né, o louvor, e a gente ficou apaixonado por Deus. E assim, aí ele já chamou a gente, já falou pra gente do revisão de vidas, que a gente tinha que ir, que era muito bom. E a gente foi, na verdade, junto, eu e meu marido. Meu marido tinha muita resistência com a igreja evangélica, porque ele era muito católico, ele vem de uma família muito católica. E a gente foi no revisão. Foi, assim, algo sobrenatural nas nossas vidas, foi transformador mesmo. E a partir dessa época, assim, Deus só tem cada vez mais surpreendido a gente, porque a gente já conseguiu converter, né, a maioria dos nossos familiares, né, a maioria vendo o nosso exemplo de conversão, de mudança de vida, a gente já conseguiu trazer. Meu pai era alcoólatra e através da minha conversão e do meu exemplo de vida, eu consegui tirar ele do alcoolismo. Deus tirou ele do alcoolismo, né, através de ofertas, né, por parceiro de Deus e da nossa batalha de oração mesmo, através da célula, né, a gente fazendo as orações na célula, a gente conseguiu resgatar, né, ele. Deus resgatou ele desse vício. E a gente, assim, tá totalmente apaixonado por Deus cada dia mais, e Deus nunca para de surpreender a gente. Então, assim, foi amor à primeira vista mesmo pela Sara e por Deus, né? Deus cada vez tem acrescentado mais e mais no nosso casamento. Nosso casamento transformou depois que a gente converteu, depois que a gente deixou Deus conduzir as nossas vidas. Eu era uma pessoa muito nervosa,
né? Eu sou costureira, então eu tinha que levar as crianças para o trabalho, não tinha paciência com os meninos. Meu casamento quase se destruiu por nervosismo mesmo, por falta de tempo para o meu marido, por falta de paciência com ele mesmo. E depois que eu conheci Deus, que eu entendi esse princípio de que Deus é a base do casamento, Deus é a base da casa, acabaram-se as brigas, né? Aquela gritaria que eu gritava, eu era muito nervosa. E assim, totalmente apaixonada por Deus mesmo e pela Sara Nossa Terra. A palavra que procede da boca de Deus. Este livro, Deus deixou escrito para nós, a Bíblia Sagrada, é o livro que contém as orientações de Deus para os seus filhos, para que tenhamos respostas, instruções, para que vivamos uma vida vitoriosa. Ame este livro. Pega a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia, põe ela no seu colo, põe pertinho do seu coração, faz um afago na sua Bíblia, reafirma teu compromisso de leitura deste livro, fala com o Espírito Santo agora: Senhor, eu reafirmo o meu compromisso de ler este livro todos os dias, me ajuda, me dá amor por este livro, me dá amor por estas palavras, e fala comigo, cada dia, cada momento, cada instante, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias? Abra comigo, pega aí a sua Bíblia e abra no livro de Jó. Livro de Jó, vamos começar neste livro. Capítulo de número 33. Jó 33. Ouvindo com atenção. Abra bem os seus ouvidos para você ouvir a palavra de Deus. O tema é ouvindo com atenção. Jó 33, verso 14. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Vou repetir, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Quantos podem dar um glória a Deus para essa palavra? Essa palavra, este versículo, ele está aqui nesse capítulo 33 de Jó. Eliú, um dos amigos de Jó, quando Jó estava passando pelo momento mais difícil da sua vida, estavam ali junto com seus dois companheiros, e eles estavam conversando com Jó a respeito de toda aquela calamidade que Jó estava vivendo. Queridos, quando nós estamos passando por uma calamidade, quando nós estamos passando por um problema na nossa vida, muitas vezes, nós ficamos confusos. O que está acontecendo comigo? Por que eu estou passando isso? Por que isso aconteceu? Por que está acontecendo? E esse Eliú, ele estava apertando Jó. Jó, de alguma maneira, ele não estava compreendendo o que estava acontecendo, e às vezes ele estava falando algumas coisas assim, duras para Deus, ou a respeito de Deus, e Eliú, então, aqui ele se torna voz de Deus para Jó, e ele está dizendo que Deus fala sempre, Deus está falando o tempo todo, Deus fala de uma maneira, Deus fala de outra maneira, de um modo, de dois modos, mas o que acontece? O homem não atenta, o homem não percebe a voz de Deus, o homem não consegue ouvir, discernir, entender, muitas vezes aquilo que Deus está falando. E Deus, ele fala conosco de diversas maneiras, Deus fala conosco de diversas formas. Por isso, o tema dessa noite para você é, ouvindo com atenção. O versículo seguinte diz assim, em sonho
ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba. Para apartar o homem do seu desígnio. A Bíblia diz que o homem sem Deus, o desígnio do coração do homem é continuamente mal. E muitas vezes nós, mesmo amando a Deus, estando na casa de Deus, muitas vezes a nossa natureza humana, a nossa alma carnal, muitas vezes ela fala mais alto sobre nós. Ela fala mais alto do que a palavra de Deus, e nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, porque a voz da nossa alma abafa a voz de Deus. Então, queridos, precisamos atentar, precisamos colocar a nossa atenção para ouvir a voz de Deus. Deus fala por meio das circunstâncias, Deus fala no meio das dificuldades, Deus fala no meio dos problemas. Deus quer falar conosco o tempo todo, e nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos prestar atenção àquilo que Deus está falando conosco. Quantos podem dizer amém, Jesus? Vá comigo para o Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Vamos ver aqui uma instrução do Senhor Jesus para os discípulos. Preste atenção no que Jesus está instruindo aqui neste texto do Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 4, versos a partir do 21 até o 25. A parábola da candeia, 21 a 25. Jesus está ensinando por meio de uma parábola. Verso 21, o Senhor diz: também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama. O que é uma candeia, gente? É uma luz, é tipo uma lamparina que existia naquele tempo. E a candeia, ela era colocada num lugar alto para iluminar toda a casa. Para quê? Uma vez que ela iluminasse a casa, ela iria favorecer os moradores daquela casa para que eles tivessem uma visão perfeita dentro da casa, a fim de não tropeçarem. Então, ele diz aqui, para ser posta debaixo do alqueire ou da cama, não vem antes para ser colocada no velador, verso 22, pois nada está oculto, senão para ser manifesto. Aquilo que está oculto para ser manifesto, para ser revelado. Aquilo que você não sabe, a instrução que você necessita, que você precisa, Deus tem ela para você. Ele quer revelar para você, Ele quer falar para você, Ele quer dirigir você, Ele quer trazer uma instrução nova para você. Ele tem isso para cada um dos seus filhos. Posso ouvir um amém? Mais forte? Nada se faz escondido, senão para ser revelado. Olha o 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Grifa essa frase aí, queridos. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Espera aí, ouvido é para quê, gente? Não é óbvio? Ouvido é para ouvir. Mas por que Jesus está falando isso? Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Porque muitas vezes, embora nós tenhamos dois ouvidos, nós não estamos ouvindo a direção que Deus tem para as nossas vidas. E por isso nós estamos tendo muitos problemas. Versículo 24, então lhes disse: atentai no que ouvis, presta atenção naquilo que você está ouvindo. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Nossa, que palavra, hein? A parábola da candeia, parece que esse finalzinho aqui, versículo 24, 25, não tem nada a ver com o início dessa parábola, mas tem tudo a ver, né?
Tem tudo a ver, porque o que nós estamos ouvindo vai se refletir no que nós estamos falando e no que nós estamos fazendo. Por isso ele diz, atentai, preste atenção no que você está ouvindo. Por quê? Porque o que você está ouvindo está ditando o seu comportamento. Está orientando você nas suas escolhas. O que eu ouço se torna para mim instrução. E se torna para mim direção para a minha vida. E eu vou medir tudo que eu vou fazer, eu vou medir a partir do meu conhecimento, a partir das instruções que eu tenho dentro de mim. Então olha para você ver que engraçado, que interessante, com a medida com que você tiver medido, você também será medido. As minhas escolhas, as minhas decisões trarão consequências. Mas aonde começou tudo? No meu ouvir. Por isso Jesus está aqui chamando a atenção. Atentai no que ouvis. Queridos, Jesus, ele ministrou instruções específicas para os seus discípulos sobre a importância de ouvir. É muito importante que nós, como povo de Deus, como discípulos do Senhor, nós estejamos atentos às instruções que o nosso Senhor tem para nós. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus antes de qualquer escolha, antes de qualquer decisão na nossa vida. Antes de você sair de casa, antes de você tomar uma decisão de negócio, antes de você assinar um contrato, antes de você ir buscar um resultado de um exame médico, ouça a voz de Deus, para que você não seja confundido em tudo que você for fazer. Antes de você fazer aquilo, procure ouvir a voz de Deus. Antes de escolher qualquer coisa nessa vida, ouça primeiro a voz de Deus. Posso ouvir um amém bem forte de vocês? É muito importante, atentai no que ouvis. A arte de ouvir Deus. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Ouvir é uma arte. Deus fala até mesmo no silêncio. Quando você busca a Deus, quando você busca uma direção de Deus e Deus não está falando com você, Ele está falando com você. Se Deus não falou, se Deus não direcionou, espera, aguarda, não faça nada. Deus está falando com você. Muitas vezes nós somos apressados, nós somos ansiosos. Nós não sabemos esperar a hora de Deus, mas precisamos aprender. Sim ou não? Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Precisamos aprender a hora de Deus, esperar o momento de Deus agir. Muitas vezes nós queremos agir na frente de Deus. Nós fazemos uma oração, Deus me abençoa, eu estou indo, viu Deus? E já vamos. E já vamos fazendo. Depois dá tudo errado, e aí a gente quer culpar Deus. Mas Deus não falou nada ainda, mas você já foi, já saiu fazendo. Quantos querem aprender a esperar em Deus? Esperei pacientemente no Senhor, e o que a Bíblia diz? Ele fez o quê? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas eu esperei o quê? Pacientemente. Fala bem forte, pacientemente. Queridos, eu quero te mostrar 3 pontos importantes aqui nessa parábola da candeia. Primeira coisa que Jesus diz aqui, ele está dizendo aqui, no versículo 24, olha o seu versículo 24. Atentai, grife esse versículo aí, essa frase, pelo menos essa frase. Atentai no que ouvis. Atentai no que ouvis. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quantos já leram Apocalipse? Quem já leu o livro de Apocalipse? Capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, você encontra a carta às igrejas da Ásia. E lá,
Em cada carta daquela, no finalzinho da carta, ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido para ouvir, preste atenção nisso, olha que coisa interessante. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido, ouvir é extremamente importante para nós. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Precisamos aprender a ouvir as instruções de Deus antes de qualquer coisa. Ouvir tem que ser um mandamento para cada um de nós. Ouvir com cuidado, ouvir com atenção. Isso vai nos livrar de muitos problemas. Posso ouvir um amém seu? Isso vai nos livrar de doutrinas falsas, de enganos, de equívocos. Em João, no Evangelho de João, capítulo 10, que é o capítulo do bom pastor, Jesus está instruindo ali, dizendo: eu sou o bom pastor e tal, não é? No versículo 5 ele diz assim: as ovelhas não ouvirão a voz de estranhos. As ovelhas não ouvirão a voz de estranhos, antes fugirão dele. As ovelhas que aprendem a ouvir a voz do pastor, elas não escutam a voz dos estranhos. Posso ouvir um amém seu? Por isso que precisamos aprender a ouvir a voz do bom pastor, que é o nosso Senhor Jesus. Ele cuida de nós, Ele nos apacenta, Ele fala conosco, Ele nos dá instrução. E se nós estivermos ouvindo a voz do Senhor e estivermos familiarizados com a voz do Senhor, nós não daremos atenção à voz de estranhos, nós não ouviremos a voz do lobo, amém ou não? Precisamos aprender a reconhecer a voz do bom pastor, aleluia. Jesus é o nosso bom pastor. Fala assim: Jesus é o meu bom pastor. Ele é o pastor das almas, amém, queridos? Então precisamos aprender a ouvir a voz do nosso pastor. E precisamos aprender a ouvir a voz do nosso Deus com atenção e com paixão ardente. Quando Deus fala, nosso coração precisa, né? Aquecer, ele precisa vibrar dentro da gente. Graças a Deus, aleluia, maravilha, ouvir a voz de Deus, que coisa maravilhosa, que grande desafio. Nós estamos envolvidos com tantas vozes neste mundo, com tantos ruídos, né, ao nosso redor, tanta coisa que chama a nossa atenção, né? Muitas vezes nós estamos como crianças. Você já percebeu? A criança, ela está olhando para todos os lados, tudo chama a atenção da criança, e assim muitas vezes somos nós também, e não tem nada de errado com isso. A questão é que nós também precisamos nos disciplinar para ouvirmos a voz de Deus, precisamos desejar isso, precisamos buscar isso para o nosso dia a dia. Então, querido, e agora eu espero que essa palavra tenha te abençoado, e eu quero chamar você para um momento muito importante, que é o momento da oração, quando a gente pode falar com Deus e abrir o nosso coração para Ele. Eu não sei qual é o seu momento, qual é a sua realidade nesse dia, mas eu sei uma coisa: Deus quer falar com você, Deus quer ouvir você, Deus quer te ajudar. Vamos falar com Deus? Vamos orar? É momento de oração. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor, nosso Salvador, que morreu na cruz em nosso lugar, que pagou um preço alto, um preço pelas nossas vidas, para a nossa salvação e pelo nosso resgate. É neste nome, sobre todo nome, que é o nome de Jesus, que nós chegamos à tua presença para colocar a nossa vida diante de ti, para colocar as nossas necessidades. Meu Deus, tu vês agora cada pessoa, tu vês agora o coração, o pedido, o clamor de cada filho e de cada filha. Talvez, Senhor, nesse momento tem pessoas que estão passando por tantas lutas, meu Deus, tem pessoas que estão passando por tantas dificuldades, situações de enfermidade, problema na vida de um filho, situação financeira. Tem pessoas que estão a ponto de desistir, Senhor. Talvez é uma situação
com um ente querido, é um pai, é uma mãe que está num leito de hospital. Eu não sei, mas Tu sabes, Senhor. Tu vês agora cada realidade, cada necessidade. Ajuda essa pessoa que precisa. Meu Deus, põe a Tua mão poderosa sobre ela. Fala ao coração dessa pessoa. Traz força, traz direção, traz luz de Deus. Clareia tudo aquilo, Senhor, que está escuro, tudo aquilo que está, oh meu Deus, escondido. Traz a Tua direção. E desde já nós Te agradecemos pela certeza da resposta, meu Deus, do Teu alívio, da Tua bênção e do Teu poder. E nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Meu querido, minha querida, você que orou comigo, creia aí no teu coração. Coisa mais importante é a nossa fé em Deus, né? Pega na mão de Deus, segura com Deus, e eu tenho certeza que a vitória é garantida. Ele já te deu a vitória. Creia nisso e tome posse disso. Pois bem, graças a Deus chegamos ao final de mais um programa, né? E eu quero deixar aí aberto para você estar conosco, você de Uberlândia, nos nossos cultos, no nosso próximo culto, né? Nossa programação esteve aí passando no rodapé do programa o tempo todo na sua tela, e é um prazer muito grande, será um prazer muito grande receber você, sua família. Venha ouvir a voz de Deus aqui na igreja junto conosco, venha colocar o seu coração diante de Deus, traga sua família, seus filhos, seu cônjuge, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, porque Ele tem uma palavra de bênção para você. Fica com Deus, um grande abraço, até aqui ou no nosso próximo programa, em nome de Jesus. Amém.